Eu me chamo Michele Zanella, meu RU é 3752079 e esse é meu estágio supervisionado número 2, que é para educação básica ou profissional. Então, devido à pandemia do Covid-19, mesmo com a retomada das atividades presenciais, esse estágio foi lançado anteriormente e está sendo feito, então, de forma híbrida online. Vou falar, então, sobre os resíduos e sobre a educação ambiental. Então, habilidades após essa aula. Você vai conseguir identificar os riscos do descarte irregular dos produtos que contêm as substâncias tóxicas não biodegradáveis. Reconhecer também estratégias diversas do tratamento de resíduos, identificando também as vantagens e as desvantagens em cada uma delas e também propor estratégias para minimizar ou resolver o problema dos resíduos urbanos. Então, o conteúdo é descarte de resíduos sólidos no Brasil, gestão dos resíduos sólidos e também a política dos 5 R's e sustentabilidade. Primeiramente, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, mas gostaria que vocês pensassem aí do outro lado e fizessem, então, uma resposta mentalmente. O que é lixo para você? Você já pensou nisso? O que é lixo? Será que é isso mesmo que você está pensando? Será que lixo é mesmo isso? As pessoas consideram um lixo tudo aquilo que joga fora, aquilo que não tem mais utilidade para ela. Mas, primeiro, não existe fora. Então, a gente só tem um planeta. Então, todos os resíduos gerados ficam dentro do nosso planeta. Segundo, os resíduos podem ser reaproveitados com um manejo correto. E o terceiro, então, é importante classificar de forma adequada os resíduos como recicláveis, compostáveis e, por fim, então, os rejeitos. Em relação aos resíduos, por que chegamos aonde chegamos? Então, devido também à Revolução Industrial, advindo das tecnologias, e também embalagens inovadoras. Do consumo, passamos do consumo ao consumismo. Então, a energia é linear. Primeiro ocorre a extração, a produção, depois o consumo e, por último, então, o descarte. Consumo em excesso de recursos naturais, estamos esgotando os nossos recursos naturais. E também a geração descontrolada de resíduos sólidos, que são um lixo. Então, quando o resíduo ele não tem mais como a gente reaproveitar, ele é, então, um rejeito. Então, é a geração descontrolada de resíduos sólidos que não conseguimos reaproveitar. Então, a sociedade moderna, ela rompeu o ciclo da natureza, que é, então, de retirar apenas o que realmente é necessário da natureza. Por isso que nós estamos do consumo ao consumismo. A extração está maior do que a devolução do ciclo da natureza. Vamos falar um pouco também sobre o panorama dos resíduos no Brasil. Então, existe também a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, que foi criada, então, em 2010, que define, então, os princípios, os objetivos, os instrumentos e também diretrizes relacionadas, então, à gestão integrada e também ao gerenciamento dos resíduos sólidos e define, então, as responsabilidades dos geradores, do poder público e também dos instrumentos econômicos aplicáveis. Então, definir prioridades. Então, a primeira prioridade é a não geração, a redução, reutilização, reciclagem, tratamento, então, por fim, a disposição final. Então, a interação com vocês novamente, fazendo a pergunta e vocês respondem mentalmente. Para onde vão os resíduos que nós produzimos? Como nós temos apenas esse planeta, habitável, até então, para onde vai os resíduos que a gente gera no nosso planeta? Vocês já se perguntaram isso? Para onde vai o resíduo que eu gero na minha casa? Então, nós chamamos o caminho dos resíduos. Primeiro ocorre, então, a coleta na fonte geradora, então, na sua casa, nas empresas, que é recolhido, então, os resíduos e transportado até o local que faz o processamento, então, ao destino final.
Então, o transporte, às vezes acontece também nesse meio transporte um transbordo, que é de um caminhão para o outro, né? E também, então, quando chega ao destino, é feita uma triagem, que é a classificação e separação dos resíduos por categoria, e, por fim, a disposição final, que pode ser, então, armazenada de forma definitiva os resíduos que não foram reciclados e também compostos em aterros sanitários ou em aterros controlados. Vamos continuar falando sobre o panorama dos resíduos no Brasil. 79 milhões de toneladas de resíduos são gerados, sendo que 72,7 milhões são destinados, então, para a coleta, transportadas e destinadas corretamente, e 6,3 milhões de toneladas para onde vai, né? Então, 73,1% dos municípios possuem iniciativas da coleta seletiva, sendo que 3% desse resíduo é encaminhado, então, para reciclagem. É produzido, então, cada pessoa produz em torno de 380 kg de resíduo por ano. Então, é uma geração média de resíduos sólidos urbanos por pessoa. E qual que é a destinação final desses resíduos, então? 59,5% dos resíduos gerados no Brasil é destinado, então, para aterros sanitários, que são locais licenciados que têm um cuidado ambiental, para que o lixiviado, né, o chorume, ele não atinja a camada, os lençóis freáticos, né, não penetre no solo e não contamine, então, o meio ambiente. Tem todo o cuidado com o lixiviado, então faz o tratamento das lagoas, a anaeróbia e a aeróbia, né? Tem todo esse cuidado com o cuidado dos resíduos, tá? E mais o restante dos resíduos são destinados em locais inadequados. Então, 17,5% encaminhados ainda para lixões no Brasil e 23% para aterros controlados. Quais são os resíduos que hoje existem, então? Os tipos de resíduos têm os recicláveis, que são propriedades que existem nesses materiais que podem ser reaproveitados, né? Então, ele pode virar novamente uma matéria-prima para novos produtos, né? E voltar, então, para a indústria. Tem os compostáveis, que são os de origem animal e vegetal, que, então, em ambiente adequados, podem se decompor, né? E voltar para o ciclo dos nutrientes. E também temos os rejeitos, que eles não possuem viabilidade técnica ou econômica para serem reaproveitados. Tem ainda os resíduos perigosos, que eles podem causar danos, então, à saúde coletiva e também ao meio ambiente, devido, então, às suas características. Os resíduos eletrônicos, que são equipamentos, computadores, tecnológicos e eletrodomésticos, e também os resíduos de construção civil, que nós conhecemos como os entulhos. Nós vamos falar um pouquinho sobre os resíduos perigosos e o descarte irregular. Então, existem tratamento e disposição final especiais, então, para esses resíduos, que em função das suas características, eles podem ser inflamáveis, corrosivos, eles podem reagir, né, ser reativos, eles podem ser tóxicos e também patogênicos, como restos de tintas, que são inflamáveis e também tóxicas, produtos químicos, que podem ser tóxicos, reativos e também corrosivos, os produtos radioativos, que podem ser cancerígenos, as lâmpadas fluorescentes, né, que possuem na sua composição metais pesados, que podem então contaminar o meio ambiente, pilhas e baterias, que também possuem metais corrosivos, reativos e tóxicos em sua composição, materiais hospitalares e também medicamentos vencidos, que podem ser, que são biológicos, né, são patogênicos, e embalagens de agrotóxicos, né, que são, então, também possuem metais pesados, né, resíduos que podem, então, estar contaminando o meio ambiente. Então, o descarte de todo resíduo que não recebe tratamento adequado ou disposição final em locais legalizados e controlados é considerado irregular, tá? Nós temos também os resíduos perigosos, que são os resíduos de serviço de saúde, chamados RSS, que incluem, então, substâncias patogênicas, né, que são realizadas, então, produzidas em atividades médicas, como hospitais, clínicas, farmácias, clínica odontológica, né, funerárias, também clínicas veterinárias, né?
entre outros. Então, elas têm classificações, tá? Então, o grupo A, ele é classificado como resíduos biológicos, contaminações biológicas. Eles podem ser patogênicos. O grupo B, então, são os químicos, resíduos químicos. O grupo C, rejeitos, então, radioativos. Grupo D são os resíduos comuns, recicláveis e compostáveis e rejeitos. E o grupo E, então, são os pérfuro-cortantes. É importante destacar, a legislação estabelece que certas classes de RSS devem ser, então, tratadas na fonte geradora. Então, quais são os riscos do descarte irregular, então, desses resíduos perigosos? Ocorre, então, a contaminação dos corpos d'água e também lençóis freáticos, a contaminação do solo e também, se acaso for descartado irregularmente, pode ocorrer, então, a transmissão de doenças infecciosas e também alterações genéticas e problemas metabólicos, né? Então, quais são os tratamentos dos RSS? 63,8% dos resíduos gerados como os resíduos RSS, eles têm destinação adequada. 40,2% é encaminhado, então, para a incineração, 5,1% para micro-ondas, 18,5% para autoclave e ainda 36,2% encaminhados, então, para valas sépticas, que são, então, parecido com aterros sanitários, que são as valas sépticas. Vou fazer mais uma pergunta aqui, vocês respondam mentalmente, tá? Durante a pandemia, ocorreu, então, um aumento 6 vezes na quantidade de resíduos hospitalares, que são os resíduos RSS, né? Então, cerca de 240 toneladas por dia. Isso, então, é um dado do Ministério da Saúde, né? Do Meio Ambiente. Como podemos minimizar ou resolver o problema dos resíduos tóxicos? O que vocês acham? De que forma que a gente pode estar resolvendo essa questão? Então, assim, para estar resolvendo essa questão, foi, então, intitulado o Movimento Lixo Zero, que são os 5 R's, que é o repense, recuse, reduza, reutilize e, por último, então, recicle. Se você não conseguiu repensar, recusar, reduzir e reutilizar, por último, então, é o reciclar. Tem a Agenda 2030 e os seus 17 ODS. Vocês já ouviram falar sobre os ODS? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O número 12, né, desses 17 ODS é o consumo e produção responsáveis. Então, é para assegurar padrões de produção e também de consumo sustentável. Então, no item 12.5, até 2030, o objetivo, então, é reduzir a geração de resíduos por meio de prevenção, redução, reciclagem e também um reuso. Uma coisa que eu sempre digo, né, e sempre é importante relembrar e pensar sobre isso, é que sempre que a gente nunca vai parar de consumir, né, sempre a gente vai precisar comprar coisas, enfim, descartá-las. Porém, quando você for comprar, sempre pensar se realmente você precisa, se você não tem como recusar, você vai comprar 2, 3 da mesma coisa, né, do mesmo produto, será que você precisa desses 3? Será que um já supre a sua necessidade? Então, sempre pensar no consumismo, né, a gente só tem um planeta, então todo o resíduo que a gente gera, a gente tem que pensar, cada produto que a gente compra, a gente tem que pensar que ele vai gerar um resíduo, né, e para onde vai esse resíduo? Então, a gente sempre precisa pensar nisso. Então, uma sugestão de atividade, né, para pensar, reflexiva, transforme, reutilize, né, reutilize coisas na sua casa, que serviriam, então, como brinquedos, objetos de arte, algum artesanato, né, algum acessório, alguma fantasia. Então, sempre reutilize, né, use sua criatividade, né, e quando possível, deu certo uma ideia que você reutilizou, algum material, algum produto, compartilhe com as pessoas, né? Compartilhe nas redes sociais, né? Inspire, então, outras pessoas também, né? Então, hoje nós conversamos sobre resíduos sólidos no Brasil, né? Conhecemos, então, um panorama dos resíduos sólidos no Brasil hoje.
Entendemos também os tipos de resíduos que são gerados e também a importância da destinação correta. Identificamos os riscos do descarte irregular de resíduos perigosos e também reconhecemos a importância da gestão dos resíduos. Propus a vocês, então, estratégias e também dicas, né, de sustentabilidade para minimizar a problemática, então, dos resíduos no Brasil. Certo? Até mais!